Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso evento online de planejamento estratégico além do reajuste de preços. Eu sou Ulisses Rezende Silva, sócio-diretor de negócios da XA Finance, sou mestre e doutor em finanças e responsável pelos projetos de planejamento estratégico da empresa. A XA Finance possui mais de 14 anos de mercado, atua exclusivamente no setor de saúde e tem um atendimento a nível nacional. Hoje atendemos a mais de 65 operadoras de saúde, somos responsáveis por mais de 10 operações de fusão e aquisição, já realizamos mais de 100 projetos de análise de viabilidade, temos mais de R$ 1 bilhão captados para esses projetos e fazemos também estruturação de fundos de investimento imobiliário, fundos de direitos creditórios, entre outros tipos de projeto. Esses são alguns dos nossos clientes, como redes hospitalares, operadoras de saúde, centros de diagnóstico por imagem, instituições filantrópicas, médicos e empreendedores, entre outros tipos de clientes. Dentro da nossa atuação, atuamos com planejamento estratégico e orçamentário, toda a parte de análise de viabilidade e captação de recursos, compliance fiscal, reestruturação de dívidas e turnaround de empresas, realizamos a emissão de dívidas, estruturação de fundos e gestão de fundos, consultoria de investimentos e também gestão de patrimônio e carteiras, por exemplo, para operadoras de saúde que desejam ter um melhor gerenciamento dos seus ativos livres e garantidores. Atuamos também com operações de fusão e aquisição, iniciando com o cálculo do valor justo de compra ou de venda, o valuation, toda a parte de due diligence e assessoria para operações de fusão e aquisição. Atuamos também com operações de transformação de operadoras em prestadoras de serviço e incorporação de operadoras de saúde do tipo cooperativa de trabalho médico, além da estruturação de holdings. Hoje eu vou iniciar a nossa apresentação falando um pouco sobre metodologia de construção de planejamento estratégico e aí abriremos 3 blocos de discussão: o esgotamento do modelo atual, os conflitos na cadeia de valor e os caminhos para a sustentabilidade, e vamos fazer um fechamento com as conclusões. Então, resumindo o que nós vamos tratar hoje, eu vou demonstrar para vocês que o modelo atual, ele demonstra ter chegado a um limite de reajuste de preços e limite também de como nós fazemos a gestão das carteiras de beneficiários. A nossa população continuará envelhecendo no movimento acelerado, e isso apresenta oportunidades e também ameaças ao setor. A inovação, ela continuará tendo um desenvolvimento bastante acelerado, isso é bastante positivo no sentido de acesso e de tratamentos para os beneficiários, mas também tem o foco aí de tema de risco em relação à sustentabilidade do mercado de saúde suplementar. Vamos falar também da ANS e da sua centralidade no beneficiário, foco em prevenção e também coordenação, que são temas que estão pautando o novo plano de gestão 2026-2028, e vou mostrar para vocês que o diferencial a partir de agora vão ser justamente esses temas relacionados à coordenação do cuidado, medicina preventiva, atenção primária à saúde, enfim, uma melhor gestão da carteira de beneficiários. Como esses temas são muito estruturantes e levam tempo para implantação, esse momento é bastante propício para conversarmos, visto que estamos em um momento em que no geral, o setor passa a fazer a revisão dos planejamentos estratégicos ou até mesmo estruturar novos planejamentos estratégicos para o ciclo que se inicia. Em termos de construção metodológica do planejamento estratégico, iniciamos com a constituição da identidade organizacional, ou seja, definição da missão, visão e valores. A missão é a razão de existir de uma empresa, a visão é onde ela quer chegar no futuro, e tudo isso é pautado pelos valores, que são os guias que nós devemos seguir em termos de comportamento no dia a dia, e também princípios que são os direcionadores da nossa tomada de decisão. Definida aqui a identidade organizacional, nós passamos efetivamente para a construção da estratégia, como nós vamos chegar lá. Tem uma série de análises que pode ser realizada aqui, como, por exemplo, análise interna e externa, que vão gerar insumos para a construção da análise SWOT e PEST. A primeira, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, e a segunda, vamos tratar aí dos fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos que influenciam o mercado em que nós atuamos. Passamos, então, para a identificação dos desafios estratégicos, construção dos objetivos estratégicos que irão compor o nosso mapa estratégico e também a identificação de pilares, que são grandes temas estratégicos nos quais serão focadas as nossas atuações.
Com tudo isso, podemos definir para os objetivos estratégicos alguns indicadores, que são os KPIs, as metas, e, a partir disso, desdobrar iniciativas, projetos e programas. Com tudo isso finalizado, podemos desdobrar esse planejamento estratégico num planejamento orçamentário para que possamos ter uma melhor visão de qual é o impacto financeiro desse planejamento estratégico no ciclo. Bom, todos esses elementos serão incluídos dentro de um mapa estratégico. Aqui estamos utilizando como base o BSC, que possui 4 perspectivas: a financeira, clientes, processos internos e também aprendizado e crescimento. Esse BSC ele pode ser construído para instituições com fins lucrativos ou instituições sem fins lucrativos. E, por fim, de nada adianta ter um bom planejamento estratégico e orçamentário se nós não conseguimos realizar a execução e o monitoramento dessa estratégia de maneira adequada. Então, falaremos um pouquinho disso também mais para frente, tá? Falando um pouquinho sobre a relação de causas e consequências estabelecidas pelo BSC, nós temos aqui para modelos de instituição com fins lucrativos as 4 perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Nesse sentido, a nossa perspectiva financeira é uma perspectiva finalística, então todos os resultados aqui obtidos serão derivados das outras perspectivas. Então, trazendo aqui a relação de causa e consequência, nós teremos que a perspectiva de aprendizado e crescimento, ela busca qualificar pessoas, trabalhar a cultura, infraestrutura e sistema, justamente para aprimorar nossos processos e, com isso, entregar valor para os nossos clientes, garantindo os resultados financeiros para os nossos acionistas. Quando falamos de instituições sem fins lucrativos, nós temos como perspectiva finalística a missão. Então, meu objetivo principal é cumprir a missão dessa instituição. E aí, a nossa perspectiva de sustentabilidade financeira, ela vai para a base como sustentação do restante do processo. Então, a sustentabilidade financeira busca justamente sustentar a nossa perspectiva de aprendizado e crescimento, que, se trabalhada aí com excelência, irá impactar de maneira positiva os nossos processos e também o valor oferecido para os nossos clientes e para o mercado, nossos beneficiários, a população, enfim, quem quer que seja o nosso público, nos ajudando no cumprimento da nossa missão. Aqui eu vou passar para vocês, de maneira breve, a cadeia de valor da saúde suplementar. Eu coloco aqui no centro da nossa cadeia as operadoras de saúde, justamente por elas serem um elo de ligação entre os beneficiários e os outros serviços de saúde, tá? Basicamente, 25% da população brasileira tem acesso a planos de saúde, 75% dependem exclusivamente do SUS, existe uma fatia que pode atuar exclusivamente com o mercado privado de saúde. Bom, as operadoras de saúde, pelo seu papel principal aí como o elo de ligação entre os beneficiários e os outros serviços, acaba influenciando e sendo influenciada por órgãos reguladores, rede assistencial, fornecedores, pelos próprios beneficiários e também outros intermediadores dessa relação. Aqui nós temos um gráfico que nos mostra a quantidade de operadoras de saúde que possuíam resultado operacional e líquido positivo entre 2022 e o primeiro trimestre de 2026. Em 2022, esse número era de 56% das operadoras para resultado líquido, esse valor foi para 78% das operadoras, lembrando que no resultado líquido nós temos a influência dos resultados financeiros, que são gerados principalmente pelos ativos garantidores e livres, dada a taxa Selic atual, esse montante é bastante significativo. E a parte azul do nosso gráfico nos mostra a quantidade de operadoras que possuíam resultado operacional positivo, que era de 36%, foi para quase 70% no primeiro trimestre de 2026. Aqui nós temos um gráfico comparativo da inflação médica juntamente com o IPCA. Então, nós verificamos que a inflação médica, traduzida pelo VCMH, ela é bastante superior à inflação traduzida pelo IPCA. Então, temos um custo na saúde suplementar superior ao custo, aí a variação do custo para outros tipos de produtos e serviços. Esse gráfico nos apresenta um dado bastante alarmante, né, que são os percentuais de reajustes para os diferentes tipos de contratação que são praticados no mercado em média, tá? Entre 2022 e fevereiro de 2026. Planos coletivos em adesão foram de 11,15%, tendo um topo de 13,81% e atingindo aí um patamar de certa estabilidade a partir de fevereiro com 9,81%. Os coletivos por adesão
13,09% em 2022, chegaram a bater 15,84% em 2023 e atingiram 10,57% em fevereiro de 2026. E os planos individuais, que são regrados pela ANS, atingiram um pico de 15,50% em 2022 e, neste ano de 2026, atingiram 5,11%. No geral, são volumes bastante significativos de reajuste, e aí eu coloco a pergunta, né, até quando o mercado terá a capacidade de realizar o pagamento desses reajustes? Aqui nós temos um gráfico que nos mostra como a sustentabilidade do setor de saúde ela tem sido muito pautada na variação positiva das receitas ao invés da busca de eficiências em outros itens de custos e despesas. Nós temos os valores absolutos na parte superior e os valores per capita na parte inferior. Em resumo, vou mostrar para vocês que os eventos indenizáveis líquidos eles cresceram 33% entre 2022 e 2025, enquanto as receitas assistenciais líquidas cresceram 45%. Além disso, tivemos um crescimento bastante significativo das receitas financeiras, mais de 50% no período, numa parte, né, devido ao aumento do volume dos ativos garantidores e livres, mas também devido ao aumento da taxa Selic. Ainda na parte de custos e despesas, temos despesas administrativas, que aumentaram no período cerca de 22%, e despesas de comercialização, que aumentaram quase 50%, mostrando que o mercado tornou-se muito mais competitivo. Olhando o cenário per capita, para evitar aí qualquer tipo de contaminação dos dados devido ao crescimento de carteira nesse período, que foi bastante significativo, nós vamos verificar que, de maneira per capita, os eventos indenizáveis líquidos cresceram 22% e as receitas assistenciais líquidas per capita cresceram 34%. Despesas administrativas 14%, despesas de comercialização 39% e as receitas financeiras também um crescimento de 40%. Então, receitas crescendo de maneira superior aos nossos custos, e o que nós podemos ver aqui de diferente, né? As despesas administrativas demonstram um certo ganho de eficiência, pois não cresceram na mesma proporção no período, e também as despesas de comercialização tiveram um grande aumento, traduzindo aí esse maior gasto, né, das operadoras de saúde em busca do crescimento de mercado. Aqui nós temos uma análise do impacto, né, da utilização de itens de maior concentração e também em relação aos custos. Então a ideia aqui é mostrar que os custos estão aumentando por uma maior utilização ou não. Bom, vamos dar uma olhada aqui no gráfico da esquerda, em termos de utilização por tipo. Nós vamos verificar que, com exceção das internações para cada 1.000 beneficiários, nós vamos verificar que os números estão aproximadamente estabilizados ao longo dos últimos 4 anos, 2022 a 2025. Porém, as internações tiveram um crescimento bastante significativo em 2025. E quando nós olhamos no gráfico da direita, que é a concentração dos custos por tipo, nós vamos verificar que os maiores custos são concentrados justamente nas internações. Então, qualquer variação importante aqui dentro das internações vão afetar significativamente os nossos custos. Então, sim, existe aqui um link também em termos de aumento de custos por utilização, principalmente no que diz respeito a internações. Aqui nós temos os desafios e oportunidades traduzidos pelo envelhecimento populacional. O envelhecimento populacional brasileiro ele já é acelerado, temos um crescimento populacional estimado até 2042, a partir de então a nossa população passa a decrescer, e nós temos uma porcentagem cada vez maior de idosos dentro da população brasileira. Vai de 17% em 2026 para 19% em 2030, chegando aqui em 2050 a 30% da população. Lembrando que, pensando a nível de empresa, esse não é um intervalo de tempo extremamente longo, tá? Pensar em 10 anos para uma empresa é algo relativamente próximo, então nós precisamos nos preparar desde já em termos de oportunidades e também em termos de desafios do envelhecimento populacional. Uma maior utilização, maiores custos dessas pessoas, desses beneficiários, mas também oportunidade de oferecimento de uma série de serviços para essa população, não só com foco em novas receitas, mas também numa medicina que busque tratar a saúde, né? Cuidar da saúde, não necessariamente o tratamento da doença. Bom, e aqui um resumo, né, de como nós precisamos aí nos preparar para essa nova realidade. E essa nova realidade é justamente a exaustão de um modelo que se pauta muito no reajuste de receitas e não necessariamente
nas eficiências trazidas aí por uma melhor gestão de saúde. Quando nós pensamos em pessoas físicas, né, o plano de saúde ele acaba competindo com outras despesas básicas. Para as empresas, nós temos o primeiro gasto das empresas como a folha de pagamento, segundo ou terceiro, os planos de saúde. Então, até que momento essas empresas conseguirão fazer reajustes próximos aí a 2 dígitos, né? Então, participo de um princípio de que essa capacidade de pagamento ela vai se reduzir ao longo do tempo e isso acaba tendo algumas consequências, né? Aumento de planos com fator moderador, para que haja um melhor controle da utilização, downgrade de planos, uma possível mudança de operadora, eventualmente cancelamento de plano e também a busca por novos modelos assistenciais. Então, esse é um dos grandes desafios que nós temos hoje, transformar esse aumento de receitas em ganhos de eficiência em termos de custos, e isso tem algumas possibilidades para ser executada. Bom, um outro tema importante para o próximo ciclo estratégico é a nova agenda regulatória da ANS 2026 a 2028. Essa agenda ela traz um foco muito direcionado à centralidade no beneficiário e traz 3 grandes blocos de atuação. Bloco 1, temas regulatórios para novas medidas. O 2, a avaliação de resultado regulatório para verificar os efeitos de normas. E o terceiro, desenvolvimento dos estudos preliminares. Nós vamos focar no bloco 1 e no bloco 3, deixando aqui, a princípio, o bloco 2 em stand-by, né? Mas desde já aconselho que todos leiam esse documento, dada a sua importância para o próximo ciclo. Dentro dos temas regulatórios para novas medidas, nós temos também 3 eixos de atuação. O primeiro, beneficiário, contratos e acesso. O segundo, qualidade do cuidado e transformação assistencial. E o terceiro, sustentabilidade, dados e governança de informações. Vamos dar uma olhadinha aqui em cada um deles. Falando do primeiro eixo, beneficiários, contratos e acesso, nós temos aqui temas regulatórios relacionados a mecanismos de regulação financeira, reajustes coletivos, atualização da norma sobre doenças ou lesões pré-existentes, aprimoramento da regulação sobre contratos, portabilidade de carências e também questões relacionadas a reembolso. Quando nós olhamos aqui o segundo bloco, é um bloco de bastante interesse. Qualidade, cuidado e transformação assistencial. Aqui entram temas como aprimoramento e ampliação da base de informações de beneficiários e seus contratos da ANS, novo sistema de informações de beneficiários, o SIB, redução da fragmentação do cuidado, indução de modelos assistenciais coordenados, preventivos e resolutivos, aqui a gente precisa de bastante atenção, aprimoramento das regras do ressarcimento SUS e incorporação do programa Agora Tem Especialistas, a estimulação da adoção de modelos de remuneração alternativos ao pagamento por procedimento, aqui um outro ponto bastante importante, e o fortalecimento do Qualis SUS, do Qualis, né, e a informação sobre qualidade dos prestadores. Dentro do terceiro bloco, sustentabilidade, dados e governança, temos questões relacionadas à autorização de funcionamento, transparência e qualidade de dados e informações do setor e integração de dados assistenciais para medir cuidado real, qualidade, risco e desempenho do sistema com governança. Aqui um bloco também bastante interessante para nós analisarmos, pensando aí em medicina preventiva, em uma melhor gestão da nossa carteira de beneficiários, em temas relacionados a, por exemplo, medicina baseada em valor, entre outros tópicos, né? Para o terceiro item aqui, que justamente diz respeito ao desenvolvimento de estudos preliminares, temos também algumas informações importantes, incluídas aqui a avaliação do pacto intergeracional no setor de saúde suplementar, podem ter itens aqui relacionados a reajuste, parâmetros de custo-efetividade de impacto orçamentário para avaliação de tecnologia na saúde suplementar, nota técnica de registro de produto, registro de reclamações da ANS, fornecimento e não fornecimento de protocolo, judicialização e um tema interessante aqui relacionado também ao gerenciamento, né, o regramento dos cartões de descontos pela ANS. Bom, um exemplo internacional dessas mudanças que eu tenho citado para vocês é justamente as transformações no sistema de saúde inglês, o NHS, um planejamento estratégico que tem uma duração estimada de 10 anos. Eles colocam aqui como pilares para essa transformação com foco na sustentabilidade e melhor oferecimento de saúde para os beneficiários, esses 3 itens, né, do hospital para a comunidade, do analógico para o digital e da doença para a prevenção. Dentro do primeiro tópico, nós temos aqui como objetivo central a descentralização do cuidado e a busca aí de levar serviços de saúde mais perto das pessoas, com foco na prevenção, autonomia e integração.
Temos aqui algumas medidas, né? Descentralização do cuidado, digitalização e autonomia do paciente, foco na prevenção e APS e reforma sistêmica e financeira do sistema de saúde. Dentro de analógico para o digital, o objetivo central é unificar as informações, ampliar o acesso e usar tecnologia para tornar o cuidado mais eficiente, acessível e centrado no paciente. Dentro das medidas centrais, unificação de acesso e também inclusão e sustentabilidade financeira. E por fim, no bloco da prevenção para a doença, nós temos aqui o objetivo central de reverter a lógica da prevenção e promoção da saúde, reverter para essa lógica, né, reduzindo doenças e promovendo equidade e sustentabilidade. Aqui temos algumas ações relacionadas aqui à redução de deteriorização da saúde, desigualdade social em sentido de atendimento à saúde, essa busca de um combate à obesidade, prevenção primária e secundária e também a busca da saúde populacional genômica. Então, uma série de tópicos muito importantes que têm sido trabalhados na Inglaterra, nesse planejamento estratégico, e que refletem também o posicionamento da ANS para esse novo ciclo e que, com certeza, vai também reverberar sobre a atuação das operadoras de saúde e outros recursos assistenciais. Bom, desde já eu gostaria de deixar um convite, né, para que você acesse o nosso e-book, Guia Tático de Planejamento Estratégico na Saúde. Basta você pegar o seu celular, apontar aí para esse QR Code e fazer o cadastro para você receber no seu e-mail esse material. Agora vamos falar dos impactos em termos tecnológicos e da aceleração de novos medicamentos e tecnologias na saúde. Em média, o ciclo de um lançamento de um novo medicamento, ele durava até 11 anos, da descoberta da molécula até o lançamento desse medicamento no mercado, né? E, no geral, a indústria farmacêutica, principalmente com o uso da inteligência artificial, melhorias de processo, tem acelerado o lançamento desses novos medicamentos no mercado, apoiados também por medidas aí legislativas, tá? Aqui nós temos alguns exemplos pela Pfizer de utilização de IA para redução do tempo de pesquisa de medicamentos, a Novartis com algumas melhorias de processo justamente para a aceleração, né, do acesso aos pacientes ao tratamento CAR-T e também algumas legislações, algumas alterações de legislação que impactam aí a Anvisa em relação à redução do tempo para a fase de testes com humanos, né? Então, a ideia é justamente acelerar o desenvolvimento e também algumas mudanças legislativas para que esses medicamentos tenham um acesso mais rápido ao mercado, melhorando o acesso das pessoas a esses novos tratamentos. Aqui nós temos uma visão em termos da aceleração do acesso, né? Temos aqui o ciclo de vida, né, do registro de um medicamento. E no nosso segundo gráfico, nós temos aqui a fila, né, desses medicamentos que tem reduzido significativamente, justamente por uma aceleração desse processo. Bom, como consequência, né, de todos esses novos medicamentos, tratamentos e da flexibilidade do acesso à saúde com o rol exemplificativo, nós temos aqui uma quantidade significativa, né, de aumento de novos casos de judicialização. Aqui nós colocamos apenas os 5 maiores temas, né? Planos de saúde, fornecimento de medicamentos, fornecimento de insumos, reajustes contratuais e também tratamentos médicos hospitalares. 2022 tivemos a aprovação do rol exemplificativo, 2025 dos critérios cumulativos, mas pelo que nós vemos dos dados até maio de 2026, é provável que essa curva continue crescendo, né? Em termos aqui da maior quantidade de itens, nós temos, pelo menos o que diz respeito à aceleração tecnológica de medicamentos, etc., fornecimento de medicamentos e também fornecimento de insumos, tá? Do lado direito, o nosso gráfico diz respeito às despesas judiciais com assistência à saúde. Nós vamos verificar que esses valores atingiram 5 bilhões no primeiro trimestre de 2026 e que a maior deles, parte deles, quase 3 bilhões de reais, diz respeito a eventos não cobertos. Vamos dar uma olhada também nas consequências para a cadeia prestadora de serviço. Aqui o foco são os hospitais, ANAP, em termos do prazo médio de pagamento e também da quantidade de glosas, tá? Então, os prazos médios de pagamento chegam a 30 dias, ou seja, eu presto o serviço, só dali a 36 dias eu vou receber esses valores, e caso, né, eles não passem aí por um processo de glosa. As glosas iniciais chegam a 7% em 2025 e as glosas finais, após aí
o prestador de serviço justificar o erro ou reclamar a cobrança, chegam a 6,58%. Então, volumes bastante significativos. Aqui nós temos a relação inversa entre o EBITDA gerado pelos hospitais ANAP e o EBITDA gerado pelas operadoras de saúde. A gente vai ver que quando um aumenta, o outro decresce e vice-versa, e talvez aqui, chegando no primeiro trimestre de 2025, uma situação um pouco mais igualitária. Mas, como nós vimos lá atrás, as internações são responsáveis por até 40% dos custos, né, das operadoras de saúde, e isso gera um impacto significativo em termos aqui de inversão, né, da margem de um em relação à margem do outro. Aqui nós temos um gráfico que nos mostra no eixo Y a coordenação do cuidado e no eixo X a coordenação do cuidado, no eixo Y o risco para o prestador. Então, na base aqui nós temos o Fee for Service. O Fee for Service oferece um menor risco para o prestador, mas uma menor coordenação de cuidado para as operadoras de saúde, né? E do outro lado nós temos o Capitation, que tem um maior nível de coordenação do cuidado e, ao mesmo tempo, maior risco para os prestadores, caso a estrutura de custos não esteja bem definidas, os volumes ali, né, de tempo, de insumos, etc., não estejam bem equilibrados, e também caso haja algum tipo de problema aí no caminho. Então, o que nós vamos ver é que a tendência é tentar buscar aí movimentos, né, modelos de pagamento que busquem uma maior coordenação do cuidado. Esse é o histórico de 2022 até o primeiro trimestre de 2026 desses modelos de pagamento. Nós temos um crescimento significativo da utilização de pacotes, de 8,5% para 14%, e também dos rateios de custos de recursos próprios. Era de 12,28%, intervalos anteriores a 2022 eram bem menores, e bateu aqui quase 14% em 2025. Fee for Service continua sendo o principal modelo de pagamento, mas a tendência aí é que haja uma migração um pouco maior para as outras modalidades. Bom, falando um pouco do cenário concorrencial, vamos olhar as principais operadoras em atuação no país para verificar se houve aí mudanças significativas na quantidade de beneficiários por operadoras de saúde, e também como se comportou esse movimento concorrencial em termos de churn de carteira e também em termos de despesas comerciais. Aqui eu trazendo uma visão geral do líder de mercado, que é o Sistema Unimed, teve um crescimento de 2% na sua carteira entre 2022 e março de 26, principais mercados com crescimento, São Paulo, Minas Gerais e Paraná, qual o Sistema Unimed é extremamente forte, e o principal decrescimento se deu no Rio de Janeiro, com uma redução de 30% da carteira. Aqui a gente precisa retomar Unimed Ferj, Unimed Rio, todos os problemas que nós tivemos ali, enfim, as consequências disso, né? Olhando aqui a Apvida, tivemos um decrescimento de carteira de 2%, principalmente no estado de São Paulo. Temos aqui a Bradesco Saúde, com crescimento de carteira de 4%, principalmente aqui no estado de São Paulo, tá? Analisando todo o período, e decrescimento em algumas outras regiões, mas em menor volume. Tivemos a Amil com crescimento de 17% de carteira, lembrando que a Amil foi vendida da United Health para o Junior CDPL, e tem aí um desempenho muito interessante, tanto em termos de mercado quanto econômico-financeiro, voltando a dar resultado. Principais mercados de crescimento, São Paulo, Rio de Janeiro, e em menor volume em outras regiões. A Sul América, um crescimento também bastante robusto, 19%, principais crescimentos São Paulo, Rio de Janeiro, decrescimento em algumas outras regiões, e a Porto Seguro com crescimento de 113%, os maiores volumes direcionados a São Paulo, Rio de Janeiro e também ao Distrito Federal. Esse mercado mais acirrado em termos concorrenciais tem direcionado mais verbas para as despesas comerciais, né? Então o mercado ele cresceu para 53 milhões de beneficiários. Nós tivemos aí então um crescimento desse mercado, mas também tivemos um movimento de rouba-monte em algumas regiões, né? Por exemplo, aí já citei o estado do Rio de Janeiro. Essas despesas comerciais, elas não aumentaram em termos tão significativamente em proporção em relação à receita, mas em volume é muito significativo, de 7,3 bilhões para 11,3
bilhões de reais. Em termos per capita, esse aumento aí de custos também é muito significativo. Aqui, né, as operadoras de saúde principalmente precisam analisar quais são as modalidades de pagamento para essas corretoras, né, se ela traz um modelo ganha-ganha em termos de sinistralidade, em termos de permanência desse beneficiário na carteira, e também questões relacionadas ao churn dessa carteira, se tem aumentado, tem permanecido estável, tá? Em termos de churn, em média, entre junho de 2025 e maio de 2026, bateu os 2,39% e em 12 meses até quase 29% de churn acumulado, né? Então isso aqui gera uma reflexão em relação a como exercer, né, uma medicina com foco aí em prevenção, em gestão dessa carteira com churn tão significativo. É mais um desafio para o setor. Agora eu queria deixar um convite para vocês para que façam parte da nossa comunidade, o XVI News, a nossa comunidade de WhatsApp, em que vocês podem aqui acessar essa comunidade por meio desse QR Code apontando a sua câmera. Então, façam parte do XVI News. Todos os dias nós lançamos aí as principais notícias que saíram no mercado sobre a saúde. Agora eu quero compartilhar com vocês dois cases interessantes. Da MedSenior, que tem um atendimento focado ao público 49+, possui centros de medicina preventiva, hospitais, pronto atendimentos e laboratório, e os seus modelos de pagamento, eles têm um menor percentual em relação à média, né, do mercado, para Fee for Service, 43%, 32% direcionado a recursos próprios e 24% a empacotamento. Então, todos os dados aqui bastante distintos da média, tá? E nós temos aqui 96% dos contratantes individuais e familiares. Por sua vez, a Aberta Saúde, ela tem um foco bastante direcionado à atenção primária à saúde, né, por ser uma alta gestão, tem uma rotatividade de carteira provavelmente menor do que o restante do mercado, e consegue ter essas práticas de uma maneira mais engajada, né? Possui centros de promoção à saúde, CPS, e são o primeiro ponto de contato com os beneficiários. Lá são realizados os programas, né, de promoção da saúde, com definição de linhas de cuidado e educação, a gestão do risco à saúde, gestão de condições de saúde por programas preventivos, a gestão de casos complexos. 70% da forma de pagamento por procedimento, Fee for Service, 23% recursos próprios e 6% empacotamento. Agora vamos dar uma olhadinha em alguns dados dessas operadoras. Bom, trazendo aqui para vocês uma visão por meio do nosso BI, né, a nossa ferramenta aqui da XVII Finance, nós temos aqui na primeira tela, divisão geral do mercado, uma visão realmente geral, mostrando quantidade de beneficiários, de operadoras, sinistralidade média do setor, market share do líder. Aqui nós temos a quantidade de beneficiários no intervalo de tempo até 2022, por tipo de contratação. Aqui o tipo de operadora de saúde que nós estamos trabalhando, se é medicina de grupo, cooperativa médica, etc. Os market share entre 2022 e 2026. Aqui alguns dados gerais de custos, receitas e sinistralidade, e também um ranqueamento aqui dos líderes de mercado com quantidade de operadoras e também com o market share. Passando aqui efetivamente para os dados da MedSenior, nós vamos verificar aqui que a carteira teve um crescimento bastante significativo nos últimos anos, atingindo quase 300 mil beneficiários, e olha que dado interessante em relação à pirâmide etária, né, dessa operadora. Ela, historicamente, ela é focada realmente no público 49+, 45+. Veja que não temos aqui praticamente beneficiários abaixo de 45 anos. E aqui é um case interessante para a gente verificar justamente como essa operadora de saúde tem lidado com o desafio do envelhecimento populacional. E mesmo assim conseguindo gerar resultados financeiros significativos, né? Olhando aqui os resultados financeiros, nós vamos verificar que eles tiveram uma sinistralidade de 54%, no primeiro trimestre de 2026, muito semelhante à sua sinistralidade histórica. Isso acabou aqui gerando um resultado operacional de 273 milhões e um resultado líquido de 200 milhões de reais, com uma margem líquida de 20%. Não estamos avaliando aqui a parte qualitativa, né? Mas olhando apenas os dados financeiros, é uma empresa que demonstra aqui estar tendo aí uma gestão da sua carteira de beneficiários bastante eficiente, considerando que é um público 49+ majoritariamente, tá? Voltando aqui agora para a nossa apresentação, vamos aqui para a parte final
da nossa palestra, né? Então, algumas recomendações práticas, transformação digital e aplicação de inteligência artificial não são ficção científica, não são temas que tem que deixar de lado, já são aplicados amplamente no setor de saúde e todos têm que se adaptar, tá? As formas de aplicação são inúmeras, né? Predição de risco, navegação do paciente, atendimento digital, medicina personalizada, com parte aqui de genômica, biomarcadores, precificação e inteligência, auditoria automática, regulação assistencial e também gestão populacional. Focos disso não são aí a substituição de humanos, né? Mas uma busca de potencializar o trabalho dessas pessoas e também gerar mais saúde para os beneficiários, maior eficiência operacional, decisões mais inteligentes e rápidas baseadas em valor, com foco na maior sustentabilidade do sistema de saúde. Temos aqui também algumas recomendações práticas para esse próximo ciclo estratégico: investir em prevenção, migrar para modelos baseados em valor, intensificar o uso de AI e transformação digital, fortalecer a atenção primária à saúde, aprimorar a gestão populacional, reavaliar redes credenciadas, ampliar a coordenação do cuidado e revisar modelos de remuneração. Temos alguns tópicos que conversam, como o item 1, o item 2, o item 4, o item 5, e também o item 7, e claro, pessoal, provavelmente nem todas as operadoras de saúde vão conseguir se adequar a essas tendências de mercado, né? Mas a intenção aqui é que vocês olhem, né, cada um desses tópicos e verifiquem o que faz sentido para a sua operadora de saúde, focando essa centralidade no beneficiário, o melhor oferecimento de assistência e o foco no tratamento e permanência da saúde e não da doença, tá? Então, cada um se adapta à sua realidade com foco na maior sustentabilidade e valor entregue aos clientes. Em termos de conclusão, pessoal, verificamos aqui, né, que pautar a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar em reajuste de receita é uma realidade que se torna cada vez mais distante. Já verificamos ali que os índices de reajuste, eles têm sido decrescentes, e isso tem impacto também na capacidade de pagamento, tanto de pessoas físicas quanto de empresas. E que a gente vive um período de oportunidade de transformação estrutural no setor de saúde, né? Então, a vantagem competitiva futura vai ser originária justamente dessa capacidade de coordenação e geração de saúde, tá? Então, precisamos focar aqui em gerir riscos, coordenar o cuidado, utilizar IA e transformação digital, promover promoção e prevenção à saúde e também a adoção de modelos orientados à geração de valor, né, esses modelos de pagamento. Então, o desafio futuro não é como financiar um modelo de saúde, mas como construir um modelo de saúde suplementar sustentável, com foco em pessoas, sustentabilidade, geração de valor, colaborativo, inovador e preparado para esse futuro que desponta. Agradeço a presença de todos hoje, foi um prazer estar com vocês e no próximo mês teremos um evento muito especial, com alguns convidados de mercado que vão tratar o tema de transformação digital e uso de dados para tomada de decisão na saúde. Então, nos vemos em agosto. Um grande abraço.